Muito bem, caros amigos, estamos de volta aqui e agora vamos resolver questões de concursos anteriores. Durante todo o curso a gente vai estar sempre trabalhando com questões de provas aplicadas anteriormente, inclusive no próximo módulo a gente já deve começar a trabalhar com questões de provas aplicadas em concursos do Banco do Nordeste, tá? Dessa vez vamos ver questões de Banco do Brasil, Caixa Econômica, salvo engano aqui. Muito bem. Nós vamos combinar o seguinte, eu vou mostrar a questão, depois me afastarei para você visualizar toda a lousa, dar uma pausa, aí você dá uma pausa, tenta resolver a questão, depois a gente vem com a resposta, tá bom? Ok. A nossa primeira questão, Sesgran-Rio, Caixa Econômica Federal 2012. Nesses primeiros conteúdos, a gente vai começar com questões de Caixa Econômica, Banco do Brasil, tá? Depois a gente vai trabalhar com questões de provas do Banco do Nordeste. Temos muitas questões de provas do Banco do Nordeste que virão por aí. Muito bem. Para estabelecer um relacionamento bancário, as pessoas devem comprovar o seu domicílio. Viu aí? A gente já vai aplicar o que aprendeu. A leitura lá do Código Civil, seu domicílio. No caso das pessoas jurídicas de direito privado, o seu domicílio é veja bem, de direito privado. Se fosse de direito público, seria, por exemplo, a União, o Estado, os municípios, que a gente viu que é na sede dos seus locais, né? Na sede, na capital do Estado, da União no Distrito Federal e do município onde funciona a administração. Ok. No caso das pessoas jurídicas de direito privado, as demais, que a gente viu aqui também, o seu domicílio é letra A, estabelecimento principal da empresa ou matriz, desconsiderando os domicílios locais das suas filiais. Desconsiderando os domicílios locais das filiais, isso não. Letra B, lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações. Até aqui, sim. Ora, como está no Código Civil. Ou onde elegerem domicílio especial em seu estatuto ou atos constitutivos. A resposta, já vou dando a resposta para você, né? Eu disse que eu ia dar uma pausa. Tudo bem, vamos lá. É a vontade de responder, né? Vou te mostrar as demais, está vendo aqui? E aí você vai descobrir a resposta. Parece que já dei uma pista, não tem mais jeito, né? Ok. Imagino que você tenha parado o vídeo, deu uma olhadinha e aí respondeu. E claro, né? Você foi na letra B. Mas vamos ver as demais letras para ver por que elas estão incorretas, né? Então a resposta é a letra B. O domicílio dessas pessoas jurídicas de direito privado é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial em seu estatuto ou atos constitutivos. De repente, esses empresários poderão colocar nos estatutos, nos atos constitutivos, no contrato social, por exemplo, dizendo lá que o domicílio é tal. Esse será o domicílio. Caso não haja, será o local onde funcionar as suas diretorias e administrações. Por que não letra C? Local definido por legislação específica, aplicável a cada tipo de empresa, de acordo com a sua personalidade jurídica. Não, já pensou que maluquice? Já pensou se fosse o local definido por legislação específica aplicada a cada tipo de empresa? Já pensou? Cada tipo de empresa é uma lei diferente, dizendo onde é o domicílio dela. Realmente não é o caso. Letra D. Local onde são realizadas as principais transações comerciais e a prestação de serviço com atendimento ao público. Não. Já pensou uma empresa que trabalha com vendas, uma grande loja de departamento, com atendimento ao público em todos os lugares? Não, assim não. Letra E, local de residência dos sócios fundadores. Nossa, viajou, hein? A sede da empresa, o domicílio da empresa sendo o local de residência dos sócios fundadores, né? Da empresa ou dos membros do conselho de administração, em caso de companhias abertas. Não é o caso, tá? Companhias abertas poderão, por exemplo, colocar nos seus estatutos, né, o local, senão será onde funciona a diretoria
e as administrações. Então, a resposta dessa questão é realmente a letra B de bola. Esta é o CESP, Caixa Econômica Federal. É um tanto grande essa questão, mas a gente vai fazer. Para a abertura de conta de depósitos, é obrigatória a completa identificação do depositante mediante preenchimento de ficha proposta. Com relação às informações que deverão ser registradas nessa ficha e mantidas atualizadas pela instituição financeira, julgue os itens abaixo. Julgar é você dizer se é verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ou falso. Item 1. Para as pessoas físicas, para as pessoas físicas, no que concerne à qualificação do depositante, a ficha deverá conter, entre outros dados, 2 pontos. O documento de identificação, tipo, número, data de emissão e órgão expedidor, e o número de inscrição no CPF, no cadastro de pessoa física. Sim, está certa, né? Vamos colocar como certa essa aqui. É verdadeira. Vamos ao item 2. Aí, era para você julgar e eu estou marcando, né? Ok. Dê uma pausa e julgue os itens se é verdadeiro ou falso. Imagino que você, caro amigo, cara amiga, aí de casa tenha dado a pausa, decidiu se é verdadeiro ou falso, e agora a gente vai julgar contigo. 2. Para as pessoas físicas, no que concerne à qualificação do depositante, a ficha deverá conter, entre outros dados, o número de dependentes, brincadeira, hein? Número de dependentes, a renda mensal e a declaração de imposto de renda. Não, isso aqui está falsa. Número de dependentes não vem ao caso aí. 3. Para as pessoas jurídicas, no que concerne à qualificação do depositante, a ficha deverá conter, entre outros dados, a atividade, o faturamento e a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica. A atividade não é o caso. Não é o caso, não. Falsa. Vamos para a 4ª. Para as pessoas jurídicas, no que concerne à qualificação do depositante, os documentos deverão conter as informações requeridas para as pessoas físicas, que qualifiquem e autorizem os representantes, mandatários ou prepostos, a movimentar a conta, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, e os atos constitutivos da pessoa jurídica devidamente registrados na forma da lei, na autoridade competente. Julgue, pode dar uma pausa e julgar se é verdadeiro ou falso. Ok. Essa aqui é verdadeira, inclusive bastante completa, é uma aula sobre a questão de cadastro aqui, tá? Dê mais uma lida, uma aula sobre cadastro. Para as pessoas jurídicas, no que concerne à qualificação do depositante, os documentos deverão conter as informações requeridas para as pessoas físicas, que qualifiquem e autorizem os representantes, mandatários ou prepostos a movimentar a conta, sim, claro. É pessoa jurídica? Sim. Mas é preciso que você tenha essa documentação. É preciso que sejam qualificadas as pessoas físicas que autorizam mandatários ou prepostos, através de procuração, por exemplo, né, a movimentar a conta. O número de inscrição no CNPJ da empresa e os atos constitutivos da pessoa jurídica devidamente registrados na forma da lei, na autoridade competente. Por exemplo, se for uma sociedade civil sem fins lucrativos, as atas e os estatutos registrados em cartório. Se for uma sociedade de empresários, uma sociedade por cota de responsabilidade limitada, por exemplo, tem que ser, por exemplo, o contrato social registrado na junta comercial, ok? A inscrição no Ministério da Fazenda e assim por diante. Está correta essa aqui. 5.
Caso a conta de depósitos seja titulada por menor ou pessoa incapaz, veja bem que nós acabamos de estudar isso aí, a questão da incapacidade, do menor, né? Caso a conta de depósitos seja titulada por menor ou pessoa incapaz, somente deverá conter informações do responsável que o assistir ou representar. Certo ou errado? Vamos lá? Errado. Claro que é errado. Como é que vai ser somente do representante, né? Ou do assistente? Não, tem que ter também os dados do menor, por que não? Digamos, a pessoa incapaz, ela não vai poder atuar ali sem o representante. Não vai poder atuar. Mas o cadastro dela tem que ser feito, ok? Afinal, o representante vai agir em nome dessa pessoa, ok? Então, essa aqui está errada? Está errada. Esse V aqui é V de 5, não é V de verdadeiro, viu? Então, essa aqui está falsa. Então, foi as verdadeiras é a 1 e a 4. A 1 e a 4. Aí nós temos, estão certos apenas os itens, letra B, item 1 e o item 4, ok? Vamos partir para a próxima questão, essa é menor, também CESP, Caixa Econômica Federal. O domicílio da pessoa natural será, letra A, o lugar onde ela estabelecer a sua residência com ânimo definitivo. O lugar onde ela estabelecer a sua residência com ânimo definitivo. Letra B, o seu lugar de nascimento, caso ela tenha diversas residências. Letra C, o lugar onde ela exerça suas relações concernentes aos estudos, quando diferente do lugar onde estabeleça sua residência. Vai analisando, dê uma pausa, verifique. Se você acha que algum desses é a resposta correta, vou mostrar outra tela aqui. Letra D, apenas um dos diversos lugares onde ela exerça a profissão, se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, independentemente das relações profissionais que ela exerça. Letra E, o lugar onde ela foi encontrada, mesmo quando tiver residência habitual em outro lugar. Bom, espero que você tenha dado pausa, marcou. Agora vamos lá. Letra A, o lugar onde ela estabelecer a sua residência com ânimo definitivo. A resposta é letra A, sem dúvida, né? Não precisaria nem ler as demais. Mas, por questão, onde está o erro? O seu lugar de nascimento, caso ela tenha diversas residências. Claro que não. Se ela tiver diversas residências, não é o lugar de nascimento, né? Letra C, o lugar onde ela exerce as suas relações concernentes aos estudos. Não. O Código Civil nem cita isso aqui. Quando diferente do lugar onde estabelece sua residência, não. Letra D, apenas um dos diversos lugares onde ela exerce a profissão. Não. Pelo contrário, né? Poderia ser em qualquer um desses lugares. Letra E, o lugar onde ela foi encontrada, mesmo quando tiver residência habitual em outro lugar. Não. Se ela tiver residência habitual, lá é o seu domicílio, não o lugar em que ela foi encontrada. Ok? Resposta realmente, letra A. Vamos agora ao cadastro de pessoas físicas e jurídicas, tipos e constituição das pessoas. A gente acabou já adiantando algumas coisinhas aqui, né? A pessoa física, que é a pessoa natural, vai diferenciar da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é a pessoa constituída através de, a gente já teve numa questão aí, através de documentos registrados em cartório, registrado em junta comercial, assim por diante. Bom, o que nós queremos ver aqui é a diferença entre a associação civil sem fins lucrativos e a empresa, uma diferençazinha aqui bem básica. A associação civil sem fins lucrativos, ela, na verdade, tem por objetivo, em geral, uma questão social ou então uma ajuda mútua entre um grupo. E aí você tem a associação civil, ela vai diferenciar da empresa, que a empresa será uma atividade realmente voltada
para o lucro, para maximizar os seus lucros e minimizar seus custos. A constituição de uma associação civil sem fins lucrativos. Bom, a associação civil sem fins lucrativos, ela terá que ter os seus estatutos e suas atas. Os estatutos serão registrados em cartório, ok? Estatutos com registro em cartório. É importante isso aqui, porque no momento da abertura de uma conta no banco, chega lá, por exemplo, a Associação dos Moradores do bairro tal, do bairro São Lourenço, né? É um bairro bem conhecido lá na minha cidade. Associação dos Moradores do bairro Bela Vista. E aí, essa associação deseja abrir uma conta. O funcionário vai ter que, primeiro, certificar-se de que a associação está devidamente constituída. Então, ele vai verificar se esses estatutos estão com registro em cartório, direitinho. Ele vai verificar as atas, se a ata de eleição, de posse da diretoria, dos membros da diretoria, se ela está registrada no cartório. Vai conferir esses registros, verificar quem foi designado para movimentar a conta. Geralmente é designado o presidente e o tesoureiro, assinando, nesse caso, obviamente, em conjunto, e assim por diante. Já a constituição da empresa, o surgimento da empresa, aí já é algo mais complexo. É preciso ter registro na junta comercial do Estado, ok? Como eu disse para vocês numa questão aí que a gente analisou. Então, na Bahia é a junta comercial do Estado da Bahia. Então, vai surgir a empresa, a gente ainda não está falando no tipo de empresa, há diversos tipos, desde a firma individual até a sociedade empresarial, tá? Sociedade por cota de responsabilidade limitada. Nosso objetivo aqui não é o estudo pormenorizado de cada uma delas, é apenas mostrar para você como agir nesses casos, quando a questão estiver cobrando de você a abertura da conta, documento de abertura, cadastro. Lembre-se, o que estamos fazendo aqui é cadastro, tá? Então, a gente não vai se aprofundar muito nisso aqui. Bom, a firma individual, esses são os que mais aparecem, os tipos de empresas que mais aparecem em banco para abrir conta e que, portanto, aparecem mais nas provas, né? Nas questões de prova. A firma individual tem o seu documento de constituição, a declaração de firma individual, que vai ter o seu registro na junta comercial, né? Uma única pessoa monta um empreendimento, monta um negócio em seu próprio nome, aí você vai ter a firma individual. Você vai ter também o EIRELI, né? Isso é recente, isso aqui, EIRELI. Algumas pessoas chamam de EIRELI. Ao meu ver, ficaria melhor EIRELI, mas na minha região a maioria chama EIRELI. Empresa individual de responsabilidade limitada, ok? Ou seja, é a empresa de uma única pessoa, mas que possui também a questão da responsabilidade limitada ao valor que foi integralizado ali como capital. E temos as sociedades, que são grupos de pessoas que se juntam para tocar um empreendimento. Bom, a EIRELI, a pessoa vai levar, esse empresário individual, ele vai levar também o documento de constituição, ele vai levar o registro no Ministério da Fazenda, o CNPJ, assim como todos eles vão fazer isso. E as sociedades, diferentemente das firmas individuais, que vão levar a sua declaração de firma individual, declaração de EIRELI, na verdade, uma espécie de contrato. Fica estranho falar em contrato de uma pessoa só, né? Mas é isso aí. E as sociedades, aqui, na verdade, tem que haver o contrato mesmo, né? É um grupo de pessoas. Eu estou tentando simplificar o máximo possível aqui, para não ter que entrar em conteúdo desnecessário para o seu concurso, tá? Eu estou tentando simplificar ao máximo para a gente não precisar. É só para você ter uma ideia dos tipos de documentos que devem ser apresentados aqui para cadastro. Nossa ideia é essa. Então, as sociedades vão apresentar o contrato social, né? As sociedades, se for uma sociedade limitada, vai mostrar o contrato social. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Já trouxe aqui, ó. Vamos mostrar aqui, então, no outro slide.
Principal tipo de sociedade. A gente vai... Claro, você tem a sociedade anônima, que a gente falou a respeito aqui na parte geral, que você deve ter adquirido, nos primeiros módulos, nós falamos aqui sobre sociedade anônima, mas a abertura de conta, principalmente Banco do Nordeste, em geral você vai trabalhar com sociedades por cota de responsabilidade limitada, você vai trabalhar pouco com sociedade anônima. Por isso que nas provas do Banco do Nordeste cobra-se mais esse tipo de sociedade aqui. A sociedade por cotas de responsabilidade limitada, regidas pelo Código Civil, diferente, por exemplo, das sociedades anônimas, né, que são regidas pela Lei 6.404, como a gente falou lá. Essas sociedades são regidas pelo Código Civil, como nós vimos aí alguma coisa em termos de pessoa física e jurídica, mas a própria sociedade por cota, a gente não viu a respeito no Código Civil, mas está lá, o próprio Código Civil já prevê esse tipo de sociedade. Já as sociedades anônimas são regidas pela Lei das SAs, que é a Lei 6.404. Bom, mas estamos falando aqui das sociedades por cota de responsabilidade limitada. Essas são, o documento de constituição delas, diferente de uma firma individual, por exemplo, que é a sua declaração de firma individual, o documento de constituição aqui é o contrato social. É o contrato social, e esse contrato, aqui sim, é cobrado demais em provas, porque você vai lidar com isso o tempo inteiro. Esse contrato social, ele é o contrato entre os sócios, 2 ou mais sócios, que desejam montar essa empresa, explorar determinado negócio. Ok? E esse contrato social, ele tem uma estrutura básica que deve ser cobrada, tá? Essa estrutura básica, a gente vai falar sobre ela na próxima aula. Eu aguardo você. São